Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Hoje à noite nós temos o dileto prazer de receber o pastor, colega e amigo, reverendo Leandro Borges Peixoto, pastor presidente da Segunda Igreja Batista de Goiânia, igreja que eu estarei em julho, se Deus assim permitir. A convenção será realizada ali e nós estaremos juntos. O pastor já esteve aqui, é conhecido dos irmãos, e eu queria encomendá-lo aos cuidados do Senhor. Me permita orar pelo irmão. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Não queremos ouvir homem, queremos ouvir o Senhor. Vem falar conosco, Pai. Queremos te adorar hoje à noite. Faz isso pela mediação do teu servo e pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, e todos nós apoiando dizemos amém. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Povo de Deus, boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. É um privilégio poder voltar a esta igreja. É um privilégio poder pregar num culto como este. Obrigado ao ministro Carlos. Obrigado, pastor Raike, pelo privilégio que me concede mais uma vez. Obrigado a todos os irmãos. Eu estou aqui no Pará desde segunda-feira, quando cheguei para uma semana intensiva de módulos, ou de um módulo que lecionei no Instituto Missionário Palavra da Vida. Pastor Isaías parece estaria aqui na congregação. Cadê? Levante a mão. Não foi arrebatado ainda não. Glória a Deus, está lá. E depois estive com eles, toda a equipe, todos os missionários, no retiro lá em Mosqueiro, onde eu pude pregar para eles. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Eu vou ler do 18 ao 20. E nesta noite eu quero apresentar para vocês algumas marcas da adoração madura. Quero mostrar para vocês como Paulo descreveria para nós as marcas da adoração madura. Eu leio na Nova Almeida atualizada, NAA, Nova Almeida atualizada. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, abra nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. A igreja cristã, ela nasceu na música. A igreja cristã nasceu na música. Essas são palavras de Ralph Martin, extraídas de seu livro clássico Adoração na Igreja Primitiva. De fato, somos um povo que canta. A igreja, escreveu Martin, é uma comunidade em adoração. Você saberia responder por que a igreja é uma comunidade em adoração? Por que a igreja cristã nasceu na música? Há uma razão para isso. Somem comigo essa equação.
a realidade de Deus, a realidade de Cristo, a realidade do Espírito, a realidade da criação, a realidade da salvação, a realidade do céu, do inferno, essas e infinitas outras coisas são insondavelmente grandes para ser apenas faladas. Essa realidade deve ser também cantada. Isso significa que a realidade do Deus triuno, como cantamos há pouco, Pai, Filho e Espírito Santo, e decorrente desse Deus triuno, a realidade de sua obra, na criação e na redenção, são tão absolutamente imensas, que não podemos apenas pensar apropriadamente sobre elas, nós temos que também senti-las apaixonadamente. Pensar apropriadamente e sentir apaixonadamente, isto é, sentir com o tipo e a profundidade e a intensidade e a largura da emoção que é devida à realidade que é apropriadamente conhecida, derivada da revelação bíblica. Simplificando, nossas emoções devem responder apropriadamente à revelação de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará por toda a eternidade. Que tipo de emoção, eu te pergunto, que tipo de emoção é devida à realidade do nascimento de um bebê? Que tipo de emoção é devida ao pedido de casamento da pessoa amada e digna? Que tipo de emoção é devida à notícia da morte de um filho? Percebeu, gente? É disso que estamos falando da realidade, qualquer realidade que é percebida com propriedade, com verdade, e que ao mesmo tempo é sentida com a emoção apropriada, devida a ela. Ora, o que você diria de alguém, por exemplo, que recebe com gargalhadas a notícia da morte de um filho? Que você diria de alguém que não recebe com qualquer emoção a notícia do nascimento de um filho? Portanto, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito às obras de Deus, se pensamos adequadamente sobre Deus, sobre as obras de Deus, e não sentimos apaixonadamente essas coisas, na melhor das hipóteses, nós estaremos prestando a Deus metade da honra que lhe é devida. Por outro lado, se nós sentimos apaixonadamente e não pensamos adequadamente, nós prestamos a Deus ainda menos da metade da honra que lhe é devida. O nosso chamado é para conhecer apropriadamente Deus e toda a obra de sua criação e redenção, conhecer apropriadamente e responder apaixonadamente. Jonathan Edwards, que como poucos conheceu apropriadamente a realidade de Deus na inteligência de sua cabeça gigantesca de inteligência e de insights, e ao mesmo tempo sentiu profundamente, apaixonadamente a realidade de Deus no amor do seu coração. Jonathan Edwards estava certíssimo quando escreveu que Deus glorifica a si mesmo em suas criaturas. Deus glorifica a si mesmo em você de duas maneiras. E
E assim como o avião precisa de 2 asas para decolar, manter-se no ar e aterrissar em segurança no destino, nós precisamos dessas 2 maneiras para glorificar a Deus. Primeiro, Deus glorifica a si mesmo em você, revelando a si mesmo a compreensão da sua mente. Deus te fez um ser inteligente, apto para a cognição, para o conhecimento, para as descobertas, para os estudos. Ele nos criou para ter domínio e subjugar a terra. Isso implica inteligência, sabedoria, capacidade. Deus, portanto, revela a si mesmo a nós, a nossa compreensão, e quando nós o compreendemos, nós o glorificamos. Mas Deus também glorifica a si mesmo em você, comunicando a si mesmo ao seu coração, fazendo das manifestações que Ele faz de si mesmo o regozijo do seu coração, o deleite do seu coração, o desfrute do seu coração. E Edwards continua: Deus é glorificado não apenas por sua glória ser apropriadamente compreendida, mas por sua glória ser apaixonadamente desfrutada. Quando aqueles, diz Edwards, quando aqueles que veem a glória de Deus se deleitam na glória de Deus, Deus é mais glorificado do que se apenas as pessoas vissem Deus. A glória de Deus é então recebida, não apenas pela mente, pela cabeça, pelo cérebro, mas também pela alma toda. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu ser, corpo, alma, mente, entendimento, com todas as fibras do seu organismo e da sua alma, tanto pelo entendimento como pelo coração. Depois de perceber isso, depois de perceber que o trabalho do coração, ou seja, as emoções, é tão importante para refletir a glória de Deus, quando o trabalho cerebral, a compreensão, então você começará a ver por que a música é importante para os cristãos. Por que o canto é importante para os cristãos? É tão importante na adoração cristã. A razão pela qual esta igreja tem um ministro de música, para conduzi-los no canto congregacional, para produzir solos, ensaiar vocês para a adoração com os corais da igreja, as músicas, as orquestras, os músicos. A razão pela qual nós somos conduzidos a cantar como igreja é que existem profundidades e alturas e intensidades e larguras e tipos de emoção que não serão expressadas satisfatoriamente por meras formas prosaicas de expressão, ou mesmo por leituras poéticas. Há realidades que Deus mesmo revela a respeito de si e de sua obra de criação e redenção. Há realidades que exigem a passagem da prosa para a poesia, e algumas exigem ainda que a poesia se transforme em música, em canção. Portanto, a música e o canto são necessários à fé e à adoração cristãs, pela simples razão de que as realidades de Deus, Cristo, o Espírito, a realidade da criação, a realidade da salvação, a realidade do céu e do inferno são tão maciças
que, quando são apropriadamente conhecidas e apaixonadamente sentidas, exigirão bem mais do que discussões, análises ou descrições. Essas realidades eternas exigirão poesia, cântico, música. É por isso que o salmista diz: louvem ao Senhor com todo o seu ser. Cantar é a maneira cristã de se dizer o seguinte: Deus é tão grande e o que Ele faz é tão imenso, que não basta apenas pensar-se nessas realidades, é preciso haver um sentimento profundo, provocado por essas realidades, e falar a esse respeito não basta, é preciso cantar. Por isso que cantamos, porque você compreendeu apropriadamente, e ao compreender, sua alma não se conteve. Pois bem, o que eu quero fazer no tempo que me resta é o seguinte: mostrar para você que Efésios 5, 18 a 20, faz declarações sobre cantar, e não apenas isso, mostra para nós marcas do que seria uma adoração madura. Veja bem, são 6 pontos que eu extraio desse texto, mas sem chances, eu não vou conseguir expô-los hoje à noite, mas eu quero que você enxergue isso no texto. E eu quero que você depois se comprometa consigo mesmo em suas devoções pessoais, talvez em pequenos grupos de estudos. Vocês mesmos desembrulhem cada um desses pontos. E no tempo que me resta, na sequência, eu irei abordar 1 ou 2 destes no máximo. Mas veja o que Paulo está escrevendo, ensinando os Efésios, sobre essa pessoa, essa igreja, que compreende apropriadamente a realidade de Deus Trino, sua obra de criação, sua obra de redenção, e ao compreender apropriadamente, se expressa apaixonadamente, inclusive na forma de cânticos. A primeira coisa sobre essa adoração madura, Paulo vai dizer nos versos 18 e 19: cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito. Versos 18 e 19: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E a consequência desse estar cheio do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração, Senhor. Percebe o compreender apropriadamente, cheios do Espírito, e o cantar apaixonadamente com o coração ao Senhor. Segundo, cantar é para ser com o coração, como eu acabei de destacar no verso 19. Isso merece uma mensagem inteira apenas sobre isso, o que é cantar com o coração. Terceiro, cantar é para ser ao Senhor. Paulo termina o verso 19 dizendo isso: louvando com o coração ao Senhor. Então, cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito, cantar é para ser com o coração, cantar é para ser ao Senhor. Versículo 20: cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus. De onde eu tiro isso? No verso 20, Paulo diz que nós devemos dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai.
Agora, não é simples dar sempre graças a Deus por tudo. Uma coisa é dar graças a Deus quando o filho nasce com saúde. Outra coisa é dar graças a Deus quando ele nasce com uma doença terminal, por exemplo. Uma coisa é dar graças a Deus quando tudo vai bem. Outra coisa é dar graças a Deus quando nada vai bem. É por isso que o cristão há de saber conjugar a bondade soberana de Deus para ele conseguir, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, dar graças a Deus por tudo. Não é fácil. Merece uma série de estudos. Só isso que Paulo acabou de dizer. Em quinto lugar, cantar é para ser uns para os outros. Verso 19, Paulo vai dizer na primeira parte dele, ele vai dizer o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, mas nós cantamos uns para os outros. É por isso que não é inapropriado o canto coral numa igreja, é por isso que não é inapropriado solos e apresentações musicais numa igreja, porque somos chamados a cantar para o Senhor e uns para os outros. Quando a congregação se une em um cântico, ela está cantando ao Senhor e uns para os outros. E por fim, cantar é para ser uma experiência variada em sua forma, diz o verso 19, envolve salmos, envolve hinos, envolve cânticos espirituais. Se a igreja evangélica brasileira tivesse compreendido isso desde o início, a gente não teria tido tantos rachas por causa de estilos, instrumentos musicais. Agora, deixe-me focar, pelo menos no primeiro ponto, no tempo que me resta. Cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo. Verso 18, e não se embriaguem com vinho. Era prática na igreja dos Efésios, não na igreja dos Efésios, mas na cidade de Éfeso, no culto a Diana, o embriagar-se, para que a partir daí houvesse experiências místicas de adoração pagã, envolvendo inclusive as piores orgias sexuais. Paulo diz: não se embriaguem com vinho, não é esse tipo de culto que Deus quer, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, permitam-se encher do Espírito. O verbo está na forma presente, passiva, do imperativo. É uma ordem, é algo que acontece a você. Por isso que ele está dizendo, e a NAA, Nova Almeida Atualizada, traduziu: deixem-se encher do Espírito. Não é difícil de perceber, com base aqui nesse versículo, que o canto que agrada a Deus flui de uma experiência de se estar cheio do Espírito Santo. Exatamente isto. Quem se deixa encher do Espírito, quem se enche do Espírito, resultado, fala, canta, louva, e mais importante, fala, canta, louva com o coração, com a alma, com a emoção apropriada. Paulo está dizendo que o canto
que agrada a Deus é este: transbordando do Espírito na forma de fala, de canto, de louvor, com o coração ao Senhor. Isso significa que o canto cristão não é natural, é sobrenatural. O Espírito Santo é Deus, é sobrenatural. Então ele vem e preenche o seu povo e os move a agir de certas maneiras, inclusive falando, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Por que Paulo colocou com o coração ao Senhor? Porque Paulo conhecia a mensagem dos profetas. Paulo conhecia a história de Israel. Cultos belíssimos e de gala ainda mais pomposa do que a maravilha desta noite aqui, mas com pessoas cujo coração estava longe de Deus. Olha o que disse, por exemplo, o profeta Amós, no capítulo 5, no verso 23, afastem de mim, e olha como o Senhor descreve este culto: afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Meu Deus, há cultos que não passam de barulho para Deus. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. E não é porque eles estavam cantando e tocando alto demais, não, viu gente? Antes que alguém pense isso, não é porque tinha bateria naquele culto, não era isso. A adoração do Antigo Testamento contemplava símbolos sonoros, percussão, traduzindo, bateria. O problema não era a bateria, o problema não era o som alto necessariamente. Por que Deus descreve esse cântico como barulhento? E ele continua: porque não ouvirei as melodias de suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ora, qual era a razão para essa rejeição, meu Deus do céu? Duas coisas, pelo menos. Uma, que não era de coração, era apenas da boca para fora. E era da boca para fora porque faltava a paixão e o conhecimento apropriado. O que eles conheciam não vinha diretamente de Deus, vinha de ensinos humanos. Então, além de ser distorcido, não correspondia ao que era apropriado. Jesus, resumindo esse tipo de adoração, citando Isaías 29:13, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, com liras, com percussão. Esse povo me honra com sons, mas o seu coração está longe de mim. Resultado: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Por isso Paulo colocou em Efésios 5:18, cantando e louvando com o coração, do contrário não passará de barulho, ainda que performático, ainda que magnífico, da perspectiva estética, cultural. Outra razão para Deus rejeitar essa adoração, pelo que profetizou Amós, era que essa adoração estava manchada de pecados e injustiças cometidos contra o próprio povo de Deus,
O texto é muito claro em Amós, tanto que Deus no verso 24 de Amós capítulo 5 diz: deixem correr o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Em outras palavras, a justiça não fluía entre aquele povo. Eles adoravam a Deus, eles faziam jejuns a Deus, eles oravam, eles cantavam, mas viviam uma vida sem justiça, sem retidão, sem santidade. Então, quando você pega essas duas coisas, um povo que não canta apaixonadamente porque não vem do coração, e um povo que ainda que cante, mas cante sem justiça e retidão, Deus diz: isso é barulho e me incomoda. Não é obra do Espírito Santo. Não era entoado como fruto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus produz justiça, o Espírito Santo de Deus produz retidão. Não era o caso nos dias de Amós. Aquele culto, aquela adoração toda, por mais performática que fosse, não era fruto do Espírito, porque não havia justiça, não havia retidão e não havia paixão no coração. De volta a Efésios 5. Como é que a gente pode, então, fazer como Paulo diz que devemos fazer? E não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. Nós queremos isso. Nós queremos isso, porque queremos que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. A pergunta é: como podemos fazer com que isso aconteça? De que modo nós nos deixamos ser enchidos do Espírito? A gente tem uma ideia com base na analogia que o próprio Paulo está fazendo aqui. Como é que alguém se embriaga com vinho? Primeiro você precisa se colocar debaixo da influência do vinho. Você tem que consumi-lo. Você se coloca debaixo da influência dele. E não apenas isso. E pode ser que um gole apenas não embriague. Meu pai, ele era alcoólatra, morreu atropelado com 50 anos de idade. Eu já vivi mais do que meu pai viveu. Ele bebia uma dose de cachaça e já ficava embriagado no final da vida dele. Mas para se embriagar com vinho, pelo menos inicialmente, você precisa se colocar debaixo da influência do vinho e se colocar debaixo dessa influência por algum tempo. Paulo, portanto, estaria dizendo: deixem-se encher do Espírito, da seguinte maneira, colocando-se sob a influência do Espírito por algum tempo. E a pergunta é: como isso é capaz de acontecer? De que modo você se coloca sob a influência do Espírito por algum tempo? Eu não tenho tempo, mas você poderia ler 1 Coríntios 2, de 12 a 16, Romanos 8, de 4 a 8, Gálatas 3, 5. E quando você chega em Atos dos Apóstolos, você descobre que quando as pessoas estavam cheias do Espírito, em Atos, elas transbordavam palavras de Deus. Mas eu quero chamar você para um único texto, que é o texto irmão de Efésios 5:18. O texto correlato, o texto paralelo, Colossenses 3:16. Colossenses 3:16.
e a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E o que Paulo vai dizer nesta sequência é o que ele disse em Efésios 5,18: instruindo e aconselhando-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ora, Paulo está falando da mesma coisa. Em Colossenses 3,16, a causa de se falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais é que a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, habita ricamente no coração deles. E a palavra habitando o coração deles, o que essa palavra faz? Leva-os com gratidão no coração a cantar, a louvar, a aconselhar mutuamente uns aos outros. Só que em Efésios 5,18, Paulo preferiu usar, em vez de a palavra de Cristo habite ricamente, ele preferiu usar deixem-se ser cheios do Espírito. Então é como se Paulo estivesse falando: abra a Bíblia e se ponha debaixo da influência dela. Como? Lendo-a, devorando-a, meditando-a, rabiscando-a, fazendo conexões, compreendendo as realidades, a tal ponto de que essa compreensão fará o seu coração apaixonadamente responder com cânticos e com palavras de aconselhamento e de toda a sabedoria necessária para a gente conseguir atravessar essa vida. A primeira marca da adoração madura é esta: é uma igreja que se derrama como nós nos derramamos hoje à noite, antes da mensagem, certamente faremos depois. Se derrama cantando da forma mais bela, mais bem produzida que ela puder, dentro dos parâmetros da prudência bíblica, mas ela só faz isso porque o coração dos músicos, dos cantores e da congregação não se contém pelo que conhece de Cristo Jesus e de Deus o Pai e de Deus o Espírito e de toda a obra da criação e da redenção reveladas na Escritura. Nós não podemos dissociar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e essa revelação na sua vida, no seu coração, nós não podemos dissociar isso do nosso canto congregacional. Quando o seu pastor prega, ou um de seus pastores prega, o momento da pregação é momento de adoração. Quando você abre a Bíblia no seu tempo devocional, isso é adoração. É você se colocando sob a influência do Espírito. Porque, pastor, mas como assim? Como é que a palavra é? Jesus disse isso. Pastor Heiker, eu não aguento mais ouvir pessoas dizendo assim: a letra mata, o Espírito vivifica. O que eles estão dizendo? Não, menos doutrina, menos pregação, mais Espírito, mais na igreja. Isso é Espírito. E aí a pessoa acha que sai, né? Que coisa mais absurda. Quando Paulo fala que a letra mata, ele estava dizendo: a lei, sem a regeneração do Espírito, sem a iluminação do Espírito, condena o pecador. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim jogar a lei fora,
eu vim para cumpri-la. A lei é boa, vai dizer o apóstolo Paulo. Eu é que não sou bom, eu é que preciso da regeneração do Espírito, para que o meu coração abrace com paixão a revelação dessa palavra. E aí, esses que costumam dizer a letra mata e o Espírito vivifica, para dizer que a boa adoração é aquela onde só há emoção e mover do Espírito. O som está amarrado em volta. Se esquece do que Jesus disse. O que Jesus disse? Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. As minhas palavras são Espírito e são vida. Você quer uma experiência com o Espírito? Abra a palavra, leia a palavra, coma a palavra, medite na palavra e peça: ó Espírito de Deus, faça-me viver e cumprir tua palavra. Isso é Espírito, isso é vida. E uma vez debaixo dessa influência, e não da do vinho, e não na de qualquer outro tipo de coisa que venha roubar sua mente da palavra de Deus, uma vez debaixo da influência da palavra de Deus, o resultado, você se enche do Espírito, porque você está cheio da palavra de Deus. E aí, na hora da tristeza, a palavra de Deus te traz o que te dá esperança. Na hora de tentar seguir um caminho errado, a palavra de Deus vem à sua consciência e diz: não é assim. Quando você menos espera, você está sendo guiado pelo Espírito. Mas não por uma força estranha qualquer dentro de você. Não, a palavra de Deus trazendo esperança, a palavra de Deus trazendo correção, a palavra de Deus trazendo palavra de sabedoria, de iluminação. Você está debaixo da influência dela. Você está se enchendo dela. Resultado, você não vai conseguir cantar da boca para fora. E você não vai conseguir deixar de ser alguém que vai se permitir deixar rios de justiça correrem através da sua vida, na vida das pessoas. Essa semana eu fiquei em contato com tantos estudantes apaixonados com missões. Sempre que eu saio daqui, eu saio constrangido e entristecido. Porque é tanta coisa, é tanta necessidade, e o dinheiro é tão curto, e a gente gastando com nós mesmos. Quanto mais debaixo da influência da palavra de Deus, quanto mais cheios dessa palavra de Deus, quanto mais compreensão apropriada de quem é Deus, do que Ele fez, faz e fará por toda a eternidade, segundo a iluminação e a revelação dessa Bíblia, mais apaixonadamente você vai viver para Cristo, vai cantar para Cristo e uns para os outros. Minha oração para você, nesta noite de gala, é que você saia daqui com o compromisso de conhecer Jesus, segundo a revelação da Escritura. E talvez você, nos visitando hoje à noite, não tenha ainda se dado conta de que o que nos traz aqui, o que nos trouxe aqui, foi o fato, conforme diz a Escritura, de que Deus nos criou perfeitos, mas nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, e pesa sobre nós, em nosso estado natural, a justa condenação de Deus. Mas em graça, em amor,
Ele enviou o seu próprio Filho, que cumpriu no próprio corpo a lei de Deus, morreu como seu substituto, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. E nesta noite, pode ser o caso de Deus ter te trazido aqui, para você entender isso, que é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus. Deus chamando você, pecador, ao arrependimento, para que você deposite fé em Jesus Cristo e passe pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pode estar neste momento regenerando, fazendo nascer de novo seu coração, colocando em você convicção de pecado, arrependimento e fé, chamando você, arrependa-se, creia no Filho eterno de Deus, o Espírito que pode estar hoje, agora, fazendo isso na sua vida. Ele será o seu mestre, o seu guia pelo estudo das Escrituras. Você vai conhecê-lo dia a dia, segundo a Bíblia o revela. E quanto mais apropriadamente você o conhecer, mais apaixonadamente você o louvará com o coração, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que o Senhor Jesus salve você, caso seja o seu caso hoje à noite. E que a todos nós, nascidos de novo, pela graça, por meio da fé, nada em nós, nada de nós, porque todas as coisas são dele, por meio dele e para ele, para que nós possamos dar a ele toda a glória eternamente. Amém. Com esse espírito, eu convido você a caminhar comigo, conosco, com esse coral maravilhoso, com essa orquestra maravilhosa, sob essa regência maravilhosa, cantando mais ao Cordeiro de Deus. Ó Senhor Deus, abençoe esta igreja com conhecimento apropriado da Tua palavra, como tem sido a marca do ministério deste Teu servo e da história desta igreja. E que este conhecimento apropriado de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, produza adoração apaixonada para o louvor de Jesus e a nossa alegria nele. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém.